comigo em Mateus, capítulo 21. Nós iremos ler a partir do versículo de número 1. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã aquilo que Deus me entregou. Quero te pedir, me dê de presente a sua atenção aqui, né? Os irmãos que já tomaram água, já foram no banheiro, né? Vamos prestar atenção naquilo que Deus está fazendo para que a gente não perca esse ambiente profético da glória de Deus. Mateus capítulo 21, a partir do versículo de número 1. Se você achou, diga glória a Deus. Diz assim o texto: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho a um lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Versículo 4. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritava: Hosana ao Filho de Deus, bendito é o que vem em nome do Senhor. Vamos declarar isso todos juntos? Levanta a sua mão mais alto que você pode. Repita assim comigo: Hosana ao Filho de Davi. Diga bem forte: bendito é o que vem em nome do Senhor. Diga mais alto: Hosana nas maiores alturas. Será que você pode aplaudir o Senhor por essa palavra essa manhã? Aplauda mais forte: Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Sabe, esse texto mexeu muito comigo essa semana. E estamos vivendo uma semana que antecede a Páscoa, a maior festa do cristianismo, né? Que nós celebramos ali a morte e a ressurreição do nosso Deus. E essa semana eu te convido para que você possa meditar naquilo que nós estamos falando, fazer um propósito, jejuar, abrir mão da carne e se concentrar naquilo que o mundo espiritual está se movimentando nesses dias. É uma semana de muita atenção, porque existe uma carga profética para essa data e para esse dia, e eu não quero que você perca a sua bênção pensando só no feriado para você desfrutar e viajar, mas pegue esse feriado para você consagrar a sua vida ao Senhor. Eu quero declarar que esses 4 dias, essa semana, será uma semana de avivamento diante da glória do nosso Deus. Eu oro para que a sua família receba a plenitude da ressurreição dentro do seu lar. Eu oro pela paz que excede todo entendimento alcançando você. Será que você pode levantar a tua mão? Eu oro para que essa semana, a semana da ressurreição de Jesus, possa estabelecer um novo tempo, um marco sobre a sua história. Eu não sei se você acredita no que eu estou te falando, mas vai existir uma virada de chave ainda essa semana em algumas famílias. Eu estou vendo pelos olhos da fé, e receba isso, a Carral, o povo brasileiro, a nação do Senhor vai viver uma nova estação a partir dessa data. O Brasil nunca mais será o mesmo a partir dessa data, porque está iniciando um tempo que nós clamaremos pela volta do Messias. Quem está ansioso pela volta de Jesus, dá um glória a Deus bem alto. Sabe, o capítulo 21 do livro de Mateus fala da última semana do ministério de Jesus. O ministério de Jesus foi composto e manifestado por apenas 3 anos, mas Jesus viveu 33 anos da vida, e 30 anos ele passou se preparando para manifestar esses 3 anos do seu ministério. Jesus falou no Sermão da Montanha que ele veio para cumprir a lei. Quando você estuda sobre os evangelhos, você vai perceber que a lei dizia que um oficial só poderia exercer autoridade ou fluir debaixo de uma unção sacerdotal quando este homem cumpria a idade de 30 anos. O levita, o sacerdote, eles só podiam exercer a sua função ministerial a partir dessa idade, 30 anos.
E foi por isso que Jesus ele exerceu o seu ministério a partir dos seus 30 anos. Porque ele sabia que existia uma lei e ele estava ali cumprindo a lei. O que Mateus, Marcos, Lucas, João fala é que Jesus, durante esse período de crescimento e maturidade, ele estava 30 anos se preparando para essa oportunidade de manifestar o seu ministério aqui na terra. E em 3 anos, aquilo que ele se preparou 30, ele faz, irmãos, o mundo virar de ponta cabeça. E os 3 anos de Jesus aqui na terra, até hoje, nós estamos vivendo aquilo que ele fez nesse tempo. Até hoje nós somos abençoados porque Jesus exerceu o seu ministério de uma maneira poderosa. Foram 30 anos se preparando, 30 anos de entrega, 30 anos crescendo. Jesus, ele era Deus, mas na sua humanidade ele precisou se preparar, ele precisou se relacionar. E agora, para exercer 3 anos de ministério, escuta isso, irmãos, para exercer o nosso ministério, o nosso chamado, a gente precisa aprender a se preparar. Hoje tem uma cultura que as pessoas, elas querem exercer aquilo que elas não aprenderam ainda, mas Deus está chamando um povo para se preparar, porque Deus tem coisa grande na sua vida. Eu vou de novo, Deus está chamando um povo para se separar, se preparar ministerialmente, na sua vida profissional, no seu trabalho. É um tempo de preparação. Fala para a pessoa que está perto de você, é um tempo de preparação. Eu creio que nós vamos se preparar para viver o que nós nunca vivemos no Senhor. Eu lembro quando Deus me chamou e me deu uma palavra, eu não sabia exatamente o que eu viveria ou o que aconteceria na minha vida, mas eu lembro que eu tinha uma palavra profética, e essa palavra me fez ser guiado para se preparar para cumprir aquilo que Deus tinha na minha história. Eu lembro que eu era novo, fui enviado para uma escola missionária, fiquei quase 15 dias nesse lugar aprendendo, fazendo missões. Paraguaçu Paulista, irmãos, é muito longe, é mais longe da onde que a Marina mora, é mais longe. A Marina mora longe, é 6 horas daqui, Paraguaçu é 8. A Lore estava comigo também, estava todo mundo lá se preparando. A gente tinha 15 anos, não entendia nada, mas a gente estava se preparando para exercer o chamado. Eu lembro que eu passava 3 dias com meu tio no monte, só tomando água. Com 16 anos eu falei, tio, um dia você me mata, porque eu estou passando mal, não está preparado. Mas era preparação ministerial, os cursos que a gente fez, cada mentoria, bases teológicas, a gente tem que se preparar, porque, irmãos, hoje nós não podemos pregar o evangelho sem se preparar, nós não podemos subir nesse altar sem se preparar, eu não posso cantar para o Senhor sem se preparar, eu não posso cumprir o meu chamado sem se preparar. E talvez algumas coisas que nós estamos colhendo na nossa vida hoje é porque nós não se preparamos ontem, nós não se preparamos financeiramente, nós não se preparamos emocionalmente para nada, e tudo que nós não se preparamos, nós vamos pagar um preço muito alto. Mas hoje Deus está liberando essa palavra. Chegou um tempo de preparação, chegou um tempo de se preparar para viver o propósito de Deus na terra. Eu não sei se você recebe essa palavra, mas eu estou com uma expectativa de fazer a minha parte, porque eu tenho certeza que quando eu faço a minha parte, Deus já liberou o sobrenatural. Quando eu faço a minha parte, o natural ele é destravado e o sobrenatural desce para a terra. Onde estão os crentes que vão se preparar nesse tempo aqui? Jesus se preparou 30 anos para exercer 3 anos. E o problema da nossa geração hoje é a internet. A internet ela dá voz para pessoas que não aprenderam nada. Hoje os podcasts, as pessoas falam de tudo sem ter causa e conhecimento de nada. As pessoas não gostam mais de ler, de estudar. Irmãos, eu não vejo as pessoas às vezes pegando um livro para ler, estudar, meditar, fazendo um curso. Não, porque a internet dá tudo mastigado para nós. Hoje a gente não precisa estudar, irmão, só entrar nos podcasts ou rolar o Instagram. Eu nunca vi, irmão, meu Instagram é loucura. Pai de ciência, culinária, academia e pregação, é tudo lá, irmão, e é muito conteúdo. Você fala assim, cara, não preciso mais estudar, já está tudo mastigado. Mas, irmãos, escuta, Instagram, podcast não alimenta crente. O que alimenta crente ainda continua. Era para você dar um glória a Deus, mas eu vou de novo. O que continua alimentando o crente está aqui, é Bíblia aberta. E quando eu estou abrindo meu Instagram esses dias, eu estou feliz demais, irmão. Toda hora alguém me marca e está lá a Bíblia aberta. Irmãos, isso é o reino de Deus, porque o que vai alimentar a nossa vida não é podcast. Podcast é bom, Instagram é bom, mas, irmãos, escuta, jejum, oração, Bíblia aberta ainda é sinônimo de crente protegido do mundo espiritual. Quer se fortalecer no Senhor? Leia a palavra. Quer se fortalecer
permanecer no seu casamento, jejue por ele. Quer orar pela sua família e ver a manifestação? Aprenda a renunciar ao seu conforto para viver algo novo na sua família. Eu profetizo hoje, levanta a sua mão já no início da palavra. Eu quero declarar, você se preparando, orando, e você vai ver a manifestação de Deus na sua história. Quem pode glorificar a Deus nessa manhã em nome de Jesus? Aplauda o Senhor aí bem forte. Deixa eu tomar um Gatorade aqui. Deus está dizendo, olha, você vai começar a aprender, porque quando Ele te levantar, nada te para. É igual quando você ia para a escola ou na faculdade fazer uma prova que você não se preparou. É ansiedade ou não? Passa mal, irmão, não preparou nada, está ali só pela fé, dizendo o Espírito Santo revela se é a A, a B... a C ou a D. Você não se preparou, está passando mal. Mas sabe por que Jesus não temeu Judas? Sabe por que Jesus não temeu o principado, a potestade? Porque passou 30 anos orando, discernindo o céu. E quando foi startado no ministério, Judas não paralisaria ele, o demônio não paralisaria ele, porque alguém que está preparado não tem medo daquilo que está vindo. Por isso hoje eu estou pregando para crente que vai se preparar. E não tem tranca-rua, chucaveira, pombagira, não tem nada que vai te paralisar, porque maior é o que habita em você, maior é o que você carrega, a unção do Espírito Santo. Se prepara hoje, porque essa semana é semana da ressurreição de Jesus, e nós declararemos: onde está a morte? A sua vitória. Tragado foi a morte pela vida do nosso Deus. Erebaçui. Levanta a sua mão aí para o alto e exalta uma canção a Jesus. Libera um glória a Deus. Você que tem fogo no Espírito, se prepara, porque aonde está a morte, nem o principado, nem a morte, nem anjos, principado, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Eu já estou pregando não para crente desanimado. Hoje eu vim pregar para crente guerreiro que vai se preparar. Não, você não vai fugir da batalha. Você vai enfrentar a batalha dizendo: é desemprego, eu vou fazer o meu currículo, eu creio que o trabalho é meu. É falta de dinheiro, eu vou empreender e o Deus vai me dar vitória. É na minha família, eu creio que eu vou ver o meu marido, a minha esposa salva, transformada pela presença de Jesus. Onde estão os crentes animados por essa palavra? Quando alguém corre de uma batalha, porque esse não está preparado para ela. Jeremias disse: se cansa correndo com homens, você acha que eu vou te promover para correr com cavalos? Deus está dizendo: assuma a sua posição, se prepare para ela, porque Deus faz tudo, menos a nossa parte. Isso é bom para você anotar no seu bloco de notas. Deus faz tudo, menos a nossa parte. Sabe o que Deus não faz por Moisés? Tirar o cajado e bater na água. Sabe o que Deus não faz pelo povo que quer ver os muros, as muralhas caírem? Ele não vai ficar em silêncio 6 dias e nem gritar no 7º. Quem faz somos nós. O sobrenatural, Deus faz. Abrir mar, Deus faz. Bater o cajado na água, somos nós. Gritar no 7º dia, somos nós. O sobrenatural é com Ele. Mas hoje Deus está perguntando: se você não faz nem o que eu te peço, o que você espera viver nos próximos dias? Talvez o que você vive hoje é o que você negligenciou ontem. E hoje Deus está dizendo: o milagre que você tanto busca, talvez está na decisão que você não tomou ainda. Deus está vindo com o poder hoje dizendo: filho, se prepara, porque grande é a obra na sua vida, grande é a obra na sua história. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Não fuja nem de nenhuma batalha. Eu não quero ver crente fugindo de batalha espiritual aqui, irmão. Ei, não é só os pastores que têm autoridade nessa casa. A Bíblia diz que quando Jesus morre, o véu se rasgou, e todos que recebem arrependimento podem entrar no Santo dos Santos. Você tem autoridade espiritual. Irmãos, quando você declara no nome de Jesus, você vai ver as coisas acontecendo. Eu quero declarar que você talvez está vendo o diabo fazer uma bagunça na sua casa. E a minha avó dizia que o diabo se andava na nossa família. Mas eu quero profetizar: o diabo não vai mais fazer bagunça, porque aqui tem crente que não vai fugir da batalha. Você vai orar pela sua família até ver algo acontecer. Onde estão os crentes que estão comigo aqui essa manhã? Estou pregando para crente que vai se preparar.
e vai viver o propósito de Deus na sua vida. Eu vou de novo, eu estou pregando para crente que vai se preparar e vai ver o propósito de Deus acontecer na sua história. Vamos se preparar, porque Deus tem coisa grande. Você vai ver a manifestação de Deus. 3 anos de ministério. E nesses 3 anos de ministério, Jesus, ele não pisa mais em Jerusalém como pisou nos seus 30 anos de idade. Quando ele inicia, ele não pisa mais em Jerusalém, porque quando ele nasce até os 30 anos, os evangelhos narram que ele esteve no templo ensinando, conversando com doutores da época. Mas quando ele inicia o seu chamado, ele não vai mais para Jerusalém. Por quê? Porque agora ele precisava cumprir um propósito. Jesus ficou conhecido por todas as cidades. Mais de um milhão de pessoas, irmãos, conheceu Jesus, judeus, gentios. Na sua trajetória, ele ficou famoso, conhecido. E na sua última semana do ministério, antes de ser crucificado, agora ele tinha um propósito, ele estava com uma agenda, ele precisava estar nesse lugar. Porque, irmãos, quem tem propósito de Deus não vive andando à toa. Quem vive debaixo do propósito anda debaixo de uma agenda. Que nem o Reinaldo orou aqui. Quem vive debaixo de um propósito anda debaixo da nuvem. Nós não estamos perdidos no tempo. Talvez para muita pessoa está dizendo: olha, você está maluco, está fanático. Domingo de manhã é dia de você descansar e você está na igreja. É porque quem vive debaixo da agenda da terra pensa que domingo é para descansar. Mas você não vive debaixo de uma agenda da terra. Você vive debaixo de uma agenda do céu. E quem vive debaixo de uma agenda do céu, pela manhã já está entregando força, glória, honra, aleluia, adoração a Jesus. Aqui é o lugar que você é renovado. Aqui é onde o problema da semana vai embora e você é renovado. Porque quem vive debaixo do propósito caminha debaixo da nuvem do Senhor. Onde estão os crentes que estão debaixo da nuvem do Senhor aí? Quem vive debaixo da agenda percebe que tem lugar que não te cabe mais, Sérgio. Nós aprendemos isso. Tem lugares que não me cabe mais. Tem lugares que eu estou debaixo do propósito. E não é pecado estar lá. Mas agora você já está debaixo da nuvem. E quando você está debaixo do propósito, todo lugar que você vai tem um propósito ali. Você não se move pelo seu coração, você se move pelo propósito de Deus. Você podia estar em tantos lugares hoje, irmão, mas olha onde a agenda de Deus te trouxe. Olha onde o propósito de Deus te trouxe. Você está aqui pela manhã adorando e exaltando o Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória. Ah, meu irmão, quem veio para adorar o nome dele aqui nessa manhã, dá um glória a Deus para Jesus, porque isso move os céus e terra. Quando você está aqui adorando o nome dele, você não vive para a terra, mas você vive debaixo de um propósito de Deus. Quem entende isso essa manhã? Jesus, ele tinha uma agenda e a missão dele agora era entrar em Jerusalém, na última semana do seu ministério. Por quê? Existia uma profecia, a profecia que Jesus veio cumprir tinha 520 anos. A Bíblia diz que de Ageu, o profeta menor, até Jesus cumprir essa palavra, deu 520 anos. E qual é a profecia? Quando eles terminaram o segundo templo, conhecido como o templo de Zorobabel. Agora o texto é muito claro, porque Ageu já era velho, mas ele era profeta. Ageu, ele olha para o templo, ele apontou para o templo de Jerusalém, e ele está ali profetizando uma nova geografia. Jesus, o texto é muito claro que ele foi na Judeia, na Galileia, na Pérea, mas a profecia não era em Samaria, não era na Pérea, não era em Nazaré. A profecia apontava para Jerusalém. A profecia estava marcada ali. Agora Ageu libera uma profecia. A profecia é além da sua razão. As pessoas começaram a olhar para Ageu dizendo: Ageu está doido, Ageu está maluco. Mas ele estende a mão para o templo que foi construído, e para muitos aquele era o melhor templo daquela história. Ageu libera uma palavra profética dizendo: a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Ageu está estendendo a mão, liberando uma profecia dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Talvez quando alguém ouviu isso, estava dizendo: Ageu com 90 anos já não sabe mais o que está falando. Está perdido, porque o primeiro templo quem construiu foi Salomão, com ouro, prata. E agora ele está dizendo que o segundo templo, a glória do segundo templo será maior do que o do primeiro. Ele não está entendendo nada, está perdido, já está velho, já não está mais entendendo o ambiente. E Ageu libera essa palavra: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Ele não estava dizendo: olha, vocês confundem glória com ouro. Mas Ageu não estava dizendo de ouro, Ageu não estava dizendo de prata. Ageu está dizendo
dizendo que a glória dessa última casa será maior do que da primeira. Qual que é o sentido? Porque a glória não será manifestada no ouro, mas a glória que Ageu está dizendo é o Deus que vai se descer para a terra, se fazer carne, e Ele vai estar no meio do seu povo. A glória é Deus encarnado, e Ele está dizendo: agora a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. E agora, até cumprir essa palavra e Deus manifestar Cristo na terra, a multidão gritar: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele está dizendo: vocês vão conhecer o que é glória. Glória não é riqueza, glória não é ouro, glória não é fama, glória é Deus se manifestando em um ambiente. Glória é a unção que toca a terra, glória é o que faz uma família ser mudada, glória é o que faz um homem ser transformado, glória é o que faz alguém ser transformado do pecado. Glória de Deus é o que nós sentimos aqui quando tem 2, 3 reunidos no nome de Jesus. Quando você levanta as mãos e você sente o peso da unção, isso é glória. E tem crente que está há anos na igreja e não sabe o que é glória, está acostumado com teologia, está acostumado com curso, mas nunca viu Deus descendo no lugar e manifestando o seu poder. Mas hoje Ele está dizendo: eu não vou vir apenas com a minha presença, hoje Deus tem a sua glória nesse lugar. Levanta as suas mãos o mais alto que você pode. Crente ligado no céu já está adorando, crente ligado no céu já está liberando glória. Mas aqueles que estão dormindo ainda não perceberam, mas esse lugar está carregado da glória de Deus. Será que você pode exaltar o nome de Jesus? Quem é da terra está preso aqui, mas quem é do céu, abre a boca, levanta a mão, exalta o nome de Jesus. A glória dessa última. Levanta as suas mãos. Se você trouxe aleluia, se você trouxe glória, coloca para fora, porque esse lugar vai estar cheio da glória de Deus. Levanta a sua mão e eu quero profetizar: este bairro será cheio da glória de Deus. O mundo não precisa de mais uma igreja famosa, o mundo precisa da glória de Deus, da glória de Deus, da glória. Você que ora em línguas, me ajuda orando hoje. Principados e potestades vão cair por terra, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Se você tem glória, da glória. Se você tem aleluia, da aleluia. Mas seja tocado pela presença de Deus. Quem é da terra está preso o que acontece na terra, mas o que nos move é a glória de Deus. O que te trouxe aqui hoje foi a glória de Deus. O que vai mudar esse bairro é a glória de Deus. O que faz os enfermos serem curados é a glória de Deus. E eu creio que é a glória de Deus. A glória de Deus está tocando as famílias. A glória de Deus está tocando casamentos aqui. Alguns entraram enfermos aqui emocionalmente na carne, mas eu sinto um tempo de cura. Eu oro aonde a glória de Deus está, câncer ele vai embora. Eu oro aonde a glória de Deus está, todo caroço, todo nódulo ele cai por terra agora. Eu oro agora por toda a renovação da mente sendo manifesta sobre os corações. Eu oro agora por todo o peso, toda a angústia, todo o pecado que estava aprisionando você. Agora mesmo, aonde a glória de Deus está, você é curado. Toda a dor, toda a enfermidade, eu oro agora porque você vai ser totalmente curado. Levanta a sua mão e ora comigo. Deus, eu oro e eu declaro a sua glória. A sua glória tocando corações, a sua glória tocando casamento, a glória de Deus. Cura na alma, cura no corpo, nesse exato momento. Nós não somos da terra, somos do céu. E os que estão ligados no céu já estão glorificando o nome de Jesus aqui essa manhã.
A profecia de Ageu, ela tinha uma geografia. E essa geografia apontava para Jerusalém. E quando Deus fala de um lugar, Deus marca um território. Quando Deus fala de um lugar, Ele vai marcar um território. Ele chegou para Ageu e disse: vai ser aqui, não é Samaria, é Jerusalém. Não é em Nazaré, é em Jerusalém. E se Deus falou aonde vai ser, assim será. Se Deus falou que vai levantar você, não vai levantar a irmã. Se Deus falou que é com a sua família, é com a sua família. Se Deus falou que vai te abençoar nessa terra, é nessa terra. Não mude o lugar geográfico, porque quando Deus fala, Ele marca um território. Se Deus falou que vai te levantar, é você que será levantado. Porque agora a geografia da promessa não está em Jerusalém. Isso vale um glória a Deus. A geografia da promessa não está mais em Jerusalém. A geografia da promessa está aqui. E quando eu falo aqui, não estou falando o chão, a parede, a rua. Eu estou falando os crentes que estão ligados no céu. A geografia da promessa somos nós. E sabe por que o diabo se levanta tanto contra nós? O diabo quer parar você, quer trazer confusão mental, quer trazer desemprego, quer trazer luta. Porque ele sabe que a promessa é que Deus não vai levar o chão da carral para o céu. A promessa é que em breve o noivo voltará. E Ele vai buscar uma noiva que não tem marca, mancha, ruga. Ele vai buscar uma noiva lavada e remida pelo sangue dele. Ele já deu os linhos, Ele já deu o vestido. Ele só está esperando o dia que os crentes vão se preparar para estar nesse lugar. Em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Toda a terra será cheia da glória, da unção, do poder do Evangelho, da ressurreição de Cristo. É a promessa. Vai cumprir. Levanta a sua mão mais alto que você grande, que você pode. A luta está grande, mas você é escolhido da promessa. A luta está grande, mas você é escolhido. O diabo se levanta, mas você é escolhido. A pressão está grande, mas você é lavado e remido pelo sangue do Senhor. Geração eleita, sacerdócio real. Você é chamado por Deus. Onde estão os crentes chamados por Deus aqui? Eu tenho uma notícia: o diabo não vai te paralisar. Você não pode mais dizer não consigo, não posso. Se você é escolhido, a promessa vai cumprir em você. Onde estão os crentes que estão escolhidos por Ele? Exalte o nome de Jesus nessa manhã. Aleluia. E quem já pisou? Sim. Santo do Santo. Levanta as suas mãos e declara. Em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, 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 glória. Em uma só voz declare glória. Um pouco mais alto, declara, levanta suas mãos, vamos declarar a glória de Deus. É Cristo, a glória é Cristo. Receba a glória de Deus. Glória. Demônio não te para.
Mentira não te paralisa. Fofoca não vai paralisar. Porque a geografia da promessa está em você. Coloca a mão no seu peito aí. É com você que Deus está falando essa manhã. A geografia da promessa não está em Jerusalém, não está no bairro. A geografia da promessa agora está em nós. E é por isso que a luta contra nós é grande. Talvez você fale, olha, parece que é só comigo que as coisas acontecem de errado. Não, não é só com você, mas é todos aqueles que foram marcados pela promessa. A sua vida não vai ser fácil, mas Jesus disse, no mundo você vai ter aflição. Por quê? Porque você é marcado pela promessa. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sexta teve silêncio, sexta teve a morte, sábado teve silêncio, mas pelo domingo, pela manhã como esse, ele anuncia, eu venci o mundo e você também vencerá. A luta é grande, mas a vitória é maior. O processo é grande, mas o propósito é maior. A luta só faz você sofrer, mas o propósito vai curar a sua vida. Quem pode exaltar o nome de Jesus aqui? A promessa era Jericó. A promessa era Nazaré, Samaria. Não. A promessa era Jerusalém. E quando você estuda sobre os profetas menores, Ageu profetizou que a glória dessa última casa seria maior do que a da primeira. 100 anos depois vem Zacarias confirmar o que o profeta tinha dito. Porque agora Ageu ele liberou um lugar. E agora Zacarias vai confirmar essa manifestação geográfica. E quando você lê Zacarias, a primeira fala de Deus a segunda fala de Deus é confirmando esse ambiente. Depois de 100 anos, Zacarias vem com uma profecia. E a profecia de Zacarias é: Jerusalém, o teu rei vem a ti, manso e humilde, entrando em Jerusalém. E o detalhe, esse rei ele vem diferente. Porque rei naquela época não era conhecido pelo carro do ano. Rei naquela época, quando ele chegava com um cavalo imponente, chegava com um cavalo forte. E todos sabiam que aqueles eram os reis daquela época. Mas agora Zacarias está confirmando o que Ageu disse. Ele está dizendo essa palavra: o seu rei vem a ti diferente. Esse rei não precisa de um cavalo, porque este rei virá montado em um jumentinho. Cavalo significa poder, o jumentinho aponta para a humildade. Jesus estava vindo, entrando em Jerusalém, dizendo: os reis ostentam poder, mas eu estou mostrando que os meus filhos, os meus servos, existe um princípio, humildade. Que é a glória de Deus, é humildade. Soberba não traz glória, cargo não traz glória, cargo não traz a unção. O que traz a unção de Deus é a humildade. E se você tiver humildade, você recebe a glória. Se você não tem humildade, você não recebe. Jesus está vindo. Jesus está vindo em cima de um jumento. Ninguém está entendendo nada, mas o mundo espiritual está jogando oliveira. As pessoas já estão dizendo: bendito é o Senhor que vem, Hosana nas maiores alturas. Quer glória? Humildade. Quer a glória de Deus? Humildade. Quer a unção de Deus? Não é o terno, não é a impotência da voz, não é o carro, não é o meu cargo, não é o meu título. Quer a glória de Deus? Ele vem montado em um jumentinho. Ninguém está entendendo nada, estão ridicularizando, dizendo: esse aí que é o rei? Eu já viajei para muitos lugares para pregar o evangelho, irmãos. E me desculpa, muitos púlpitos estão cheios de arrogância e prepotência. Muitos líderes que estão se achando vice-deus. Mas o meu rei, o meu rei, o meu rei tem uma toalha nos ombros, uma bacia nas mãos. O meu rei vem sentado em um jumento.
O meu rei mostra que humildade é o princípio do reino de Deus. O meu rei mostra que você pode ter defeito, você pode ter falha, mas se você for arrogante, você está distante do reino de Deus. O reino de Deus não é para os perfeitos, o reino de Deus é para arrependido. Mas arrogância, prepotência não faz parte do reino, porque o princípio é a humildade. O princípio quer ser o primeiro, seja o último, quer ser o maior, seja o menor, quer viver a matemática do reino. Aprenda a se submeter, considerando uns aos outros superiores a nós mesmos. Aqui não tem estrela, aqui não tem artista, aqui não tem famoso. Não, irmãos, todos nós carecemos da glória de Deus. Todos nós precisamos da unção de Jesus. Humildade. Nesse ambiente, todos somos iguais. Do bilionário ao que não tem R$1 no bolso, todos nós carecemos da glória de Deus. A glória de Deus virá com um princípio de humildade. Não é sobre quem prega, não é sobre quem está fazendo algo aqui na igreja, mas é tudo sobre Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O que está acima de nós merece toda a honra e toda a glória. O que está sobre mim é maior do que eu. O que está sobre mim é maior do que eu. Eu não posso, Ele pode. Eu não curo, Ele cura. Eu não mudo ninguém, Ele transforma. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém para cumprir uma profecia, talvez o jumentinho olhou e falou assim: olha, só recebi pancada minha vida inteira, agora estão me aplaudindo. Tem uma historinha aqui que as nossas tias da escolinha contavam, né? O jumentinho chega em casa feliz, falando assim: olha, eu passei lá, todo mundo me aplaudiu. Colocaram um tapete para mim passar. Estava todo mundo gritando, eu me senti muito amado. Ele estava pensando que a glória era para ele. Mas a mãe do jumentinho libera uma palavra, e eu estou liberando essa palavra para os meus jumentinhos amados aqui hoje. Não é sobre o jumentinho. Não é sobre mim, não é sobre o Kaique, não é sobre ninguém. É sobre o que está acima da gente. Sobre os nossos ombros está a glória e a presença de Deus. O louvor não é para mim, as palmas não é para mim, a batida no meu ombro no final do culto não é para mim. Eu pego tudo isso e eu libero só toda a honra, toda a glória a Ele. O dom não é meu, o dom é dele. O louvor aqui, eles cantam muito, ministram muito. Mas o dia que a gente achar que esse altar aqui é para nós, que o Senhor nos arranque desse lugar, porque aqui só tem pessoas iguais, ovelhas do nosso Deus. Mas a honra, a glória, o poder, o dom, os talentos, o dinheiro não é nosso, é dele. E por isso nós prestaremos conta por tudo aquilo que Deus nos deu. Você vai prestar conta do dinheiro que entrou na sua conta, você vai prestar conta do dom que você teve. E hoje você tem que entender que a honra, a glória é para Ele. É por isso que o diabo quer que você fique preso na mentira, preso no pecado, preso no ego, preso na arrogância. Mas o meu rei não vem com cavalo. O meu rei inaugurou o reino montado em um jumento. Isso é Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Jesus está com 2 discípulos e agora, Reinaldo, ele está cumprindo a profecia de Ageu e Zacarias. Ele olha para os discípulos e fala: olha, vai lá naquele vilarejo, solta aqueles 2 jumentinhos e se alguém perguntar, fala que eu mandei. E os discípulos vão até esse lugar. Isso é profético. As cordas que estavam amarrando aqueles jumentos, os discípulos quebram, levam para Jesus, com um princípio espiritual agora dizendo: Ele não veio para prender, Ele não veio para aprisionar,
Mas o princípio de Deus é: quem recebe a glória automaticamente é livre de todo o pecado. E sabe de uma palavra profética, e eu vou acabar com aquilo que Deus me deu? Hoje ninguém vai sair daqui preso. Alguém entendeu? Eu vou de novo. Porque aonde a glória de Deus está, verdadeiramente somos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E sabe de uma coisa? Hoje Deus tem liberdade para nós aqui essa manhã. Hoje Deus tem humildade para nós aqui nessa manhã. E quem é livre, e quem tem humildade, a glória de Deus vem. E a glória de Deus toca não só você, mas a sua família, a sua casa, os seus negócios. Hoje Deus vai libertar pessoas aqui dizendo: o diabo te aprisionou, você ficou presa nas mãos dele muito tempo, mas hoje existe uma unção profética nesse ambiente, e Ele vai te libertar. Você não vai mais estar preso. Hoje você vai gritar que você é livre pelo sangue de Jesus. Hoje a glória de Deus vai descer nesse lugar e vai mudar você por completo. Levanta a sua mão mais alto que você pode e receba liberdade. Seja livre, livre da mentira, livre do pecado, livre da ansiedade, livre, livre. Agora, liberdade, 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 livres, livres. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas agora. Se você ora em línguas, se você ora em línguas, começa a orar agora dizendo: Deus, nos liberta nessa manhã. Deus, liberta a nossa vida, todo o peso do pecado, todo o trauma do passado. Ei, você é livre nessa manhã. Fica de pé comigo. Sim. E santo, santo, e santo, santo, a glória, glória, e glória, e glória, e glória. O diabo queria prender famílias aqui, mas hoje você vai ser livre. O diabo queria prender pessoas em algumas prisões emocionais, mas hoje você é livre. A primeira cadeia que você está sendo livre é do seu passado agora. Pontes do seu passado são quebradas nesse exato momento. O Senhor veio para nos libertar. O Senhor veio para te libertar. Você não vai ficar preso nesse lugar. Mas existe um chamado. O chamado é: manda buscar. E se alguém perguntar, fala que é eu que estou mandando. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o que era para matar você vai trazer vida para a sua vida. Levanta a sua mão mais alto que você pode. Se você recebe liberdade, o seu passado é curado, a sua vida é transformada. A partir de agora, unção, liberdade, uma unção de cura. Você não é o seu passado, você não é o seu pecado, você é fruto daquele que te chama. E quem te chama é Jesus. Quem te chama é o Emanuel, o Cristo, o que venceu, o leão da tribo de Judá. Ele, seja curado, livre, livre. Sou livre. Liberdade do Espírito. Liberdade. Ponte do passado caindo agora. Eu declaro liberdade do Espírito Santo. Nessa manhã existe um chamado te convidando. Vem me seguir. Deixa a glória de Deus ser estabelecida sobre você. Você precisa sair daqui totalmente livre. E se existe alguém nessa manhã que entrou aqui e sabe que essa palavra foi para você, apenas levante a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar. Vem aqui na frente nesse altar, porque nós vamos orar por você essa manhã.